Boa noite, pessoal que vai assistir essa live, que vai ficar gravada. Então, essa live é com a aprovada Gabriela, que foi aprovada no concurso do TRT Rio Grande do Sul, né, que foi o concurso que teve em julho desse ano. Então, sobre isso que a gente vai falar, esperar um pouquinho o pessoal chegar, a Gabi já está aqui. E a gente vai fazer uma série de lives para que vocês conheçam os aprovados, né? Os aprovados que estudaram comigo, que fizeram o meu método de estudos, né? Minha mentoria e que tiveram sucesso nesse caminho, ok? Então, boa noite para quem está chegando, o Della Gucci, que é o Carlinho, o João, a Maria, que está no processo, né? Só esperando aí sair teu edital. Boa noite pro Jones. E então a gente vai começar aqui, que a nossa convidada já chegou. Eu vou chamá-la aqui para participar. E a Gabriela aceita aí do outro lado. E a gente começa esse papo. Boa noite pro Clever, que a gente vai conversar amanhã. E boa noite, Gabi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem. Quanto tempo eu não lhe vejo, né? Olá. Depois a gente conta. Vamos lá. Então, Gabi, você está esperando a sua nomeação, é isso? Isso. Isso. E qual o concurso que você está esperando a tua nomeação? Eu fiz o TRT do Rio Grande do Sul e fiz também o TRT Paraná. Estou esperando quem chamar primeiro. Quem chamar primeiro. E assim, é interessante porque o edital do TRT Rio Grande do Sul, para técnico, que foi o cargo que a Gabi fez, ele tem como quantidade de vagas 6 vagas mais cadastro de reserva, né, Gabi? Só que tribunal, gente, e eu chamo a atenção para quem vai fazer o TRE, né, TRE unificado, que é, junto com o Banco do Brasil, olha, são os 2 grandes concursos do ano de 2023. Tribunal chama muita gente, né? E por que a gente já está falando isso aqui? Porque a gente tem aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, falar aqui, olha só, TRE São Paulo, de técnico judiciário, tinham 5 vagas, foram nomeados 347, tá, no último concurso. TRE Pernambuco, uma vaga no edital, foram nomeados 135. TRE Minas Gerais, 16 vagas, nomeados 169. Isso, estou falando do TRE, e o TRT Rio Grande do Sul, que a Gabi fez a prova, então a gente tinha 6 vagas, mais cadastro de reserva, e a Gabi passou em qual posição, Gabi? 87. 87. Por que ela está dizendo que ela foi aprovada? Porque o presidente do TRT Rio Grande do Sul já declarou que tem 500 vagas, mas que infelizmente não vai ser possível chamar essas 500, mas que ele vai chamar 200, foi autorizado 200 vagas, que ele vai chamar 100 no primeiro semestre e 100 no segundo semestre. Ou seja, a Gabi passou na posição 87, né, e já vai ser nomeada e junto com o primeiro lugar. E eu quero que você conte, Gabi, primeira coisa para chamar a atenção do pessoal, quanto tempo você estudou para esse concurso? Eu acho que eu estudei em 5 meses, né? Eu comecei para o INSS, então ainda estudei informática, coisa que não caía. E acho que focar no TRT foi ali por março, né? Que eu peguei no TRT mesmo. E o Uhum. concurso em julho. E Então você foi estava super rápido. focando já no TRT Rio Grande do Sul, quando você começou a estudar? Não, que eu moro em Curitiba, então eu estava focando no TRT Paraná, que o concurso seria em agosto. E então, para o TRT do Rio Grande do Sul, teve algumas matérias que eu nem cheguei a estudar, assim, né? O regimento interno, orçamento, eu estudei muito pouquinho.
só até sair o edital aqui do Paraná, mas teve várias matérias ali que eu não tinha estudado quando eu cheguei para fazer a prova. E o que você acha, assim, que você não estudou algumas disciplinas, né? Explicando aqui para o pessoal. Então, ela estava focada primeiro no INSS, né? Que ela veio falar de concurso público para mim lá por fevereiro. E eu orientei ela, não estuda a Seguridade Social, começa estudando as básicas. Por quê? Porque, gente, era uma época que acontece bastante quando a gente não sabe que concurso que vai estudar. Aí o que você faz? Você estuda as básicas. Então, se ela tivesse estudado Seguridade Social, além de informática, ia ser mais uma disciplina que ela ia estudar à toa, porque não tem no TRT. Então, ela começou com as básicas, mas pensando no INSS, mas primeiro estudando as básicas, porque também não tinha edital do INSS. E aí começaram os rumores do TRT Paraná e eu apresentei para a Gabi o edital do TRT Paraná e ela gostou, ela curtiu muito mais do que do INSS, ela falou, vou para o TRT Paraná. Só que o edital do TRT Paraná não saía e saiu do Rio Grande do Sul. Eu falei, Gabi, por que você não faz treineiro Rio Grande do Sul? Porque a prova ia ser em julho. E quando ela começou a direcionar o estudo para a prova do TRT Rio Grande do Sul, saiu o edital do TRT Paraná. E aí a gente regulou o GPS de novo. Que é o que eu falei, Gabi, se você quer o TRT Paraná, você já se inscreveu no TRT Rio Grande do Sul, mas não, agora não é hora de focar nas disciplinas que tem no Rio Grande do Sul e não tem no Paraná. E foi assim que ela foi super fraca em algumas disciplinas, né, do TRT Rio Grande do Sul, que ela falou, algumas ela nem estudou, e mesmo assim ela conseguiu. Então, fala um pouquinho agora, Gabi, da tua metodologia, da quantidade de horas que você estudou por dia, né, para o pessoal entender aí um pouquinho. Eu estudava 4 horas por dia, só, né, para conciliar com o trabalho e todo o resto. E foi bem o suficiente, assim, eu conseguia fazer tudo sem ficar sobrecarregada. Eu acho que o banco de horas e o acompanhamento, assim, também me ajudou bastante, porque me ajudou a não ficar me sentindo culpada quando às vezes tinha algum aniversário ou estava cansada e resolvi estudar 2 horas por dia, hoje não vou estudar. Então foi um processo, assim, bem tranquilo. Eu começava sempre fazendo as revisões, né? Sempre fazia as revisões, também ajudou bastante. E eu não teria passado sem esse direcionamento, assim, porque é muita matéria, muito conteúdo. Para quem eu vim do cinema, que é uma área completamente diferente, então, à primeira vista, assim, você fica assustado, porque são muitas matérias, muitas questões, e aí tem simulado, tem muita coisa, e não saberia, assim, por onde começar. Você se sente, né, sobrecarregado. Então, o levantamento das questões, as planilhas, tudo isso me ajudou muito a focar e realmente, né, estudei direcionado e deu resultado, né? Eu consegui passar em pouquíssimo tempo. E é interessante que ela falou que sem direcionamento não teria passado. Eu digo que teria, sabe? Mas eu acho que levaria talvez 1 ano e meio, alguma coisa assim, né? Não seria num tempo recorde. Porque é isso, olha só. Quando ela fala que ela fez uma análise, um levantamento do que estudar, isso é o que eu passo na primeira aula da mentoria. Um beijão para a Thaís, saudade também do nosso café, Thaís. Então, a análise dos 20%, né, que eu falo. Por que ela passou tão rápido? Ela viu aquela quantidade de disciplina, mas o método que eu trabalho, gente, jamais você bate edital. Jamais você estuda 100% no edital. É um pecado o aluno que estuda todo edital para ir para a prova. Por quê? Porque ele vai raso, ou ele vai levar 2 anos para passar num concurso. É aquele aluno que ele estuda edital 2, 3 vezes inteiro e ele vai fazer a prova, ele fica nos 60%, 70%.
Porque quando você faz essa análise que eu passo no meu método, você vai identificar o que realmente cai na tua prova, que é cerca de 20%. E aí você vai forte no 20%. E a Gabi nem chegou a ir forte no 20%, porque o foco dela maior era no Paraná e acabou ela passando melhor no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque embora seja a mesma banca, né? Paraná também foi FCC, embora seja o mesmo concurso, né, para tribunal, a prova do Paraná estava mais pesada, realmente estava mais pesada. Então, claro que entram N fatores, inclusive um fator extremamente importante que eu falo muito para os meus alunos, quem é meu aluno, né, depois de assistir essa live, pode até comentar aí o que eu falo, né? Vai como treineiro, a parte do psicológico, do emocional. E é claro que ela foi para o Rio Grande do Sul como treineira, não tinha o peso emocional. No sábado ela foi passear em vez de ir em revisão de véspera, tá? E Paraná, que era o que ela queria, tinha esse peso emocional, essa ansiedade que a gente procura trabalhar muito, muito com vocês, mas que geralmente essa é uma estrada até mais longa do que o conteúdo. Então, eu vejo muitos alunos que querem. Ontem eu estava falando com uma aluna, inclusive do INSS, né, que teve essa questão do emocional. E o que eu falei? Eu falei assim, isso é um caminho e que você agora, que você tá, o conteúdo está pronto. Só que daí tem pressão interna, pressão externa, né? E a pessoa fica ansiosa na prova e não vê questão que sabe, erra de bobeira mesmo. E então a dica é a orientação, começa a fazer muito concurso. Eu tive aluno que começou estudando para IBAMA, foi para TJ, no meio do caminho apareceu um Ministério Público e entrou no Ministério Público porque foi lá sem estudar para o Ministério Público. Só que ela estudou para todos os outros concursos. Aí não tem aquela pressão. E isso ajuda, não ajuda, Gabi? Isso ajuda bastante. Ajuda em várias coisas, né? Isso, tudo isso que você falou ajuda. Que querendo ou não, simulado, você está em casa, você não tem o ambiente, né? Você está em silêncio, geralmente. Então, você, né, lidar com as pessoas falando, com gente indo no banheiro o tempo todo, lidar com o tempo realmente da prova também. Que nem no Paraná, que aconteceu, de a prova de processo está muito difícil, então esse emocional de você se deparar com. No meu caso, que estudei pouco tempo, eu tive muita dificuldade em processo aqui no Paraná, que estava muito aprofundado. Então, né, não se deixar apavorar e conseguir fazer o resto da prova. Fazer as provas antes, assim, como treineiro, vai te treinar realmente em vários aspectos, assim. E eu digo que a cerejinha do bolo foi a redação, né, Gabi? Quem aí tem medo de redação? Fala da tua redação, Gabi. A minha redação eu tirei 95 e eu sempre foi o que me alavancou, assim, porque no geral eu fiquei em 387 e tive a redação corrigida e pulei para 87. Então, por exatamente 300 posições que eu subi só com a redação. Sempre gostei muito de escrever, mas também precisei, né, estudar, fazer fazer o curso, fazer as correções, tudo isso. Mas foi a redação que me alavancou. Então, isso é estratégico também, né? Eu quero mandar um beijo primeiro aqui pro Johnny, que deu ali um boa noite. A Deia, que tá entrando aqui, que tá no caminho. A Deia tá voando, né? Eu tô, assim, mega orgulhosa, porque a Deia estudou 2 meses pro INSS, a pontuação dela, assim, ela tá arriscando um cadastro de reserva, ela tá, caramba. Então, a redação também é uma parte muito estratégica, que eu falo assim, as pessoas têm medo de redação, né? E a redação, ela é tua aliada. A redação, as pessoas não sabem como estudar, e eu vou direcionar você para quem vai transformar a tua redação numa redação 90 para cima. E como a Gabi disse, 300 posições, foi o que colocou ela, né,
como diz o presidente do TRT, ele vai nomear 100 pessoas no primeiro semestre, ela vai ser nomeada junto com o primeiro lugar. Então, a redação foi a cereja do bolo e teve nesse preparo, né, na orientação, na mentoria, todo esse direcionamento de com quem estudar a redação, de como estudar a redação, de quantas redações você faz por semana, quando você começa a estudar, todo esse direcionamento, ok? Então, Gabi, você quer falar alguma coisa para quem está no caminho, para quem está começando, para quem já está há muito tempo e precisa regular o GPS? Ah, eu acho que acreditar no processo. Também, né, passei muito rápido, mas também tive momentos, tem algumas matérias que eu tive mais dificuldade e que às vezes achava que não ia conseguir, fazia questão e errava tudo, mas acreditar no processo, continuar, não se deixar abalar, que uma hora dá certo, né? Só seguir no caminho. Isso aí. É isso aí. Então, esse outro ponto que eu gostaria de falar antes da gente, né, despedir, que a Gabi falou da leveza da planilha, que apesar de serem 4 horas por dia, ela trabalha mais 5 horas, e deu para conciliar. Fim de semana, ela só estudou pós-edital, tá? E o banco de horas, ele permite, o dia que você está cansado, o dia que você tem uma festa, né, de você compensar em outro horário. Isso tudo planilhado, né? A mentoria, eu faço uma planilha semanal para o aluno, conforme está a semana dele. Por isso que os encontros são semanais, né? São semanais. Então, essa orientação, sou muito contra mentoria que é por vídeo, né? Você precisa de uma mentoria que seja direcionado para você. Né? Daí a programação da planilha faz toda a diferença, exatamente. Ela é um alfaiate ali feito para você, né? Isso me ajudou muito também, né? Quando sempre chegava e falava, olha, estou muito bem nessa matéria, achei muito fácil, e nessa estou com dificuldade. Então, ter essa planilha semanal sempre direcionada para as minhas facilidades, para as minhas dificuldades, também foi fundamental. Porque, como eu falei, são muitos conteúdos, muitas coisas, então, para quem não é da área, assim, você fica perdido, né? Não sabe muito o que fazer. Então, chegar para estudar, abrir a planilha e ver, não, hoje eu vou estudar constitucional, já ajuda muito. E outro ponto também que eu acho importante falar é que a planilha, né, você leva ali 3 minutinhos para preencher todo dia, mas quando o aluno vem para mim para a reunião semanal que eu olho a planilha, eu já sei da semana dele antes de conversar com ele. Inclusive, se ele está avançando ou não, porque ele tem um controle do resultado, né, das questões que ele acertou, que ele errou, qual é o assunto, tudo isso, e às vezes ele até esquece de falar para mim, e eu vou cutucar ele, e aí, esse assunto aqui, né, que tá pegando aqui? Porque a gente tem que ver, vai mensurar e tem que ver aquela ascensão, né, no conteúdo. Bom, agora aqui, para quem ficou até o final, né, gente, não sei para quem que vai ser revelação, mas para alguns vai ser revelação, né? A Gabi, você conhece a professora aqui há quanto tempo? Quase 27 anos. Então a Gabi é minha filha, né? Minha filha que fez cinema e que chegou para mim em fevereiro e falou: quero fazer concurso. Então eu mentorei ela, como eu mentoro. Aqui, gente, ó, casa de ferreiro, espeto de ferro, nada de espeto de pau, tá? Então, é uma grande alegria poder orientar ela, né, dentro de casa e levar essa trajetória dela para todos vocês. Mas não é só ela. Eu vou trazer para vocês também aqui aluno da OAB, vou trazer outros alunos que passaram na Polícia Civil do Paraná, que passaram em prefeitura,
né? Vou trazer aqui vários alunos para contar sobre a trajetória, sobre a mentoria e para que inspire vocês que estão no caminho, né, que tudo é possível. Então, quero agradecer a Gabi, que está lá no outro cômodo, bem longe de mim aqui, mas agradecer a presença dela e por ter trabalhado com ela não como mãe, mas realmente como mentora, né, que foi esse trabalho realmente de professora que eu tive ali com ela. Muito obrigada, Gabi. Obrigada. E espero vocês aí nas próximas lives e também espero você que precisa de um direcionamento de velocidade, ó, entrar num TRT com 5 meses de estudo, gente, é uma coisa muito grandiosa, tá? E né, foi falado tudo aqui, tudo que foi feito, que não foi por acaso, não foi sorte, né? Foi todo um trabalho, ok? Então, boa noite para vocês, boa noite, Gabi, um grande beijo.